Beleza, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma outra função, né? F de x igual a 3 vezes seno de x sobre 2. Então, é uma função trigonométrica, tem como base o seno, tá? E a gente vai ver aí qual que é a cara dela na hora que a gente fizer o esboço do gráfico. Beleza? Eu não coloquei aqui ainda, depois a gente faz, tá? Só pra, é que eu não coloquei o terceiro passo, mas depois a gente escreve ali. Bora lá então, tá? A primeira coisa, né? O primeiro passo nosso aqui é dar uma olhada nessas características amplitude, tá? E período, beleza? Elas vão informar ali, elas vão alterar um pouquinho do formato da função, né? A amplitude estica ela para cima, o período estica ou comprime, né? Dá uma achatada nela aí nas laterais dela, certo? Na parte horizontal, beleza? Então são duas características aí que vão alterar aí de alguma maneira o formato da nossa função. Ela vai ficar mais plana, mais esticada, alguma coisa vai acontecer, tá? Amplitude é sempre esse valor que aparece multiplicando aqui a parte de fora da função. Tá? Então a gente tem esse número aqui, 3 multiplicando seno de x sobre 2, né? Isso é a amplitude para a gente. Então 3. Com certeza isso vai alterar ali alguma coisa no gráfico da função. Tá? Quando a gente começa a ficar mais acostumado com isso, a gente já sabe, por exemplo, que isso aqui vai alterar o que a gente chama de imagem. Tá? A imagem da função ela vai ficar alterada de alguma maneira por causa dessa amplitude aí. Beleza? Tá? Tô dando um spoiler aqui, mas a gente vai ver isso quando a gente for fazer o gráfico. Mas a amplitude, ela com certeza, ela dá uma influenciada na imagem, que a imagem são aqueles valores que a função assume, né, na vertical. Então são valores aqui assim, beleza? E a amplitude, ela informa justamente isso. Ela dá uma distância para a gente entre o eixo de simetria da função e o máximo valor que ela assume. Nesse caso vai ser 3 e o menor valor vai ser menos 3. Mas vamos deixar isso aí um pouquinho para frente, tá? Mas a gente, quando se acostuma com a coisa, a gente já começa a enxergar isso assim no instante, beleza? E o período, a gente tem uma continha para fazer, que é assim, 2π sobre o módulo de c. Esse c, tá? É um número que ele aparece multiplicando o x aqui dentro do parênteses, beleza? Pode parecer que aqui não tem ninguém multiplicando, mas tem, porque a gente consegue separar esse x desse 2 aí de alguma maneira, tá? Quando você tem uma fração, por exemplo, x sobre 2, você pode reescrevê-la da seguinte maneira. Deixa o x, a gente vai escrever isso aí como uma multiplicação de frações, tá? Então deixa o x sozinho, beleza? E esse 2 ele vai sair aqui como 1 sobre 2, beleza? Por que a gente pode fazer isso? Porque olha só, se você quiser fazer a volta, você consegue, que é o seguinte. Coloca o número 1 debaixo do x e a gente multiplica frações assim. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então a gente teria 1 vezes x aqui em cima e lá embaixo 2 vezes 1. Só que 1 vezes x, ou 1 vezes qualquer número, é o próprio número. Então a gente teria o x. 2 vezes 1, de novo, 1 vezes qualquer número é o próprio 2. Então a gente teria x sobre 2, que é o que a questão traz para a gente. Só que a gente está reescrevendo de uma maneira que seja conveniente para que a gente enxergue quem é o valor do c, quem que é aquele parâmetro c que a gente está interessado, tá? Então, o c aqui para a gente é este cara aqui, 1 sobre 2, tá? Aquele parâmetro ele vale 1 dividido por 2, beleza? É ele que vai vir aqui no cálculo do período. Então, a gente vai ter 2 multiplicado por π dividido pelo módulo de c, só que a gente sabe que o c ele vale 1 sobre 2, beleza? O módulo ele tem o poder, né, digamos assim, de tornar um número positivo, mas 1 sobre 2 já está positivo, então a gente só repete. Então fica 2 vezes π dividido por 1 sobre 2. Isso é uma divisão de frações, porque a gente tem essa fração aqui maior e a gente tem essa fraçãozinha aqui embaixo menor. Tá? Então tem uma fração aqui embaixo, só estou colocando esse parênteses para a gente conseguir enxergá-la. E aí o que a gente vai ter? Divisão de frações. Repete a primeira, conserva a primeira, 2π, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 1 sobre 2, então o inverso dela é 2 sobre 1, tá? E aí, multiplicando frações, a gente coloca o número 1 aqui debaixo dessa e multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. No numerador, lá, 2π vezes 2. Vamos deixar o π aqui de fora, que a gente vai ter que carregá-lo aí até o final da conta, beleza? E a gente multiplica os dois valores que a gente tem, que são esse 2 aqui com esse 2.
2 vezes 2 dá 4, 4 vezes π, dividido por... Lá embaixo ficou 1 vezes 1, né? Você poderia fazer essa conta, só que 1 vezes 1 dá o próprio 1. Beleza? E isso não vai influenciar em nada a nossa divisão. 4π dividido por 1, qualquer número que você divide por 1, resulta no próprio número. Então, 4 vezes π, beleza? Esse é o período da nossa função. Também ele vai influenciar o gráfico, tá, dessa função. É o mínimo que a gente tem aí para saber como é que vai ser mais ou menos, né? São referências para saber como é que mais ou menos vai ficar o gráfico da função. A amplitude vale 3 e o período vale 4. Daqui a pouco a gente volta neles aí, tá? Vamos para o segundo passo, que é um pequeno ajuste que a gente tem que fazer nos valores do x, tá? Para contemplar, para levar em consideração o fato de que a função do exercício não é x lá dentro do parênteses, ela é seno de x sobre 2, tá? Então a gente vai ter que fazer uma pequena transformação aí nos valores, nesses valores aqui, ó. Nessa galera aqui, tá? Então a gente vai ter valores diferentes aqui para levar em consideração o fato de que a gente tem agora x sobre 2 e não somente o x, certo? Vamos lá, então. Vamos aqui fazer... E esse, se necessário, que eu coloco aqui, né? É porque essa necessidade surge sempre que o seu período, que você calculou no primeiro passo, for diferente de 2 vezes π. Quando for igual a 2 vezes π, você não precisa fazer nada, porque você vai ter os mesmos valores aqui, ó, da função original. 0, π sobre 2, π, não sei o que mais. Tá? Mas sempre que você tiver um período diferente, como foi o caso aqui, 4 vezes π, ele é diferente de 2π, beleza? Então, com certeza é necessário fazer algum ajuste aqui, tá? E esse ajuste a gente faz fazendo umas continhas bem de boa, tá? Sem muito sofrimento aqui pra gente, beleza? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar esse valor, x sobre 2, e vai igualar a cada um desses 5 valores aqui, tá? Para que a gente possa isolar o x e ver quem que vai aparecer aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? Então, esse é o nosso trabalho aqui no segundo passo. Tá? São continhas bem tranquilas. Então, a gente vai ter primeiro x sobre 2 igual a 0, porque estamos pegando aqui primeiro o número 0. Primeiro valor que o x assume aqui. Tá? Vamos isolar o x. Então, a gente quer isolar o x. O que a gente tem que fazer aqui? Então, vamos deixar o x sozinho aqui do lado esquerdo. Repete o sinal de igual e repete o 0 lá. Tá? Esse 2, que está aqui dividindo, a gente vai ter que jogá-lo lá para cima, lá para o lado direito, tá? E ele vai multiplicando, porque o inverso da divisão é a multiplicação, tá? Então ele passa para cá, ó, multiplicando. E a gente tem que ver, 0 vezes 2, ou 0 vezes qualquer número, resulta em 0, tá? Então o primeiro valor que a gente vai ter aqui, na nossa função do exercício, vai ser 0. Ele vai aparecer lá no eixo x, tá? No eixo horizontal. Pronto, fizemos o primeiro, vamos para o segundo. Vou repetir o x sobre 2, só que agora ele vai ser igual, quem que é o segundo aqui? Aqui o segundo é π sobre 2. Tá? Então, agora, a gente vai ter x sobre 2 igual a π sobre 2. Vamos isolá-lo também. Vamos deixar o x sozinho aqui. Tá? E aí a gente tem o seguinte, ó. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou fazer aqui do jeito mais demorado, mais chato, mas tem um jeito mais abreviado de fazer isso, né? π sobre 2, eu vou repetir aqui do lado direito o π sobre 2, que é o que a gente já tinha, tá? E esse 2, que está aqui dividindo, em todos os casos, ele sempre vai passar multiplicando. Então, a gente meio que já sabe que ele, com certeza, ele sobe multiplicando, tá? Então, de alguma maneira, ele vai aparecer aqui, ó, do lado do π, multiplicando, beleza? Só que é interessante que a gente sempre simplifique quando a gente pode simplificar. Isso significa o quê? Que a gente pode dividir esse 2 com esse 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a gente vai ficar só com o π aqui em cima, que ficaria π sobre... ou π vezes 1, mais π vezes 1 é o próprio π, tá? O espaço acabou aqui, eu vou deixar logo só o π, beleza? Por que eu falei que esse é o jeito chato de fazer, né? Porque é o seguinte, quando você observar que você tem o mesmo número aqui no denominador do lado esquerdo e aqui do lado direito, você já poderia cortar direto eles aqui, e você já teria como resultado x igual a π, tá? Que foi o que a gente obteve aqui, beleza? Mas se você não lembrar disso, faça da maneira como eu fiz, porque você garante que você não vai errar a conta aí, beleza? Tá? Então, o segundo valor que a gente tem aqui é simplesmente o π. Então, π sobre 2, na função original, no seno de x, ele vira um π aqui na função seno de x sobre 2. Tá? Vamos lá, então, agora para o próximo. Então, sempre que tiver que simplificar, simplifique. O próximo vai ser x sobre 2 igual a π, que é o terceiro número lá. Tá? Essa aqui vai ser mais tranquila.
Vamos isolar o x do lado esquerdo, só lembrando o 2 lá embaixo, que está dividindo, sobe multiplicando, passa para o outro lado multiplicando. E a gente vai ter aqui o π, que já estava lá do outro lado, agora multiplicado por 2, tá? Quando a gente tem expressões que envolvem o π, geralmente a gente coloca primeiro o número, tá? É um costume, primeiro o número e depois o π. Então, 2π, tá? Mas é a mesma coisa, π vezes 2 ou 2π, é tudo a mesma coisa. Só que dificilmente vocês vão ver respostas com essa cara aqui, normalmente vocês vão vê-las, encontrá-las com essa cara, tá? Primeiro o número e depois o π, beleza? Então, pronto, só pra gente não esquecer aqui. O que antes era π aqui virou um 2π na nossa nova função, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, a gente vai ter x sobre 2 igual a 3π sobre 2. 3 vezes π dividido por 2. Vamos testar aquela dica que eu dei aí agora há pouco. Foi o seguinte. Olha só, a gente tem o 2 aqui do lado esquerdo e 2 do lado direito, tá? Ambos estão dividindo. Então, a gente pode cortar esse com esse e o resultado sai direto. Então, sobra o x aqui em cima. E em cima aqui do lado direito a gente tinha 3 vezes π. Então pronto, x igual a 3π. E esse 3π é o cara que tem que aparecer aqui. Ele é a transformação do 3π sobre 2, tá? Nessa nossa nova função. Beleza? Então, x igual a 3π. E por último, eu fiz isso porque o espaço estava acabando, né? Então aqui, o último tem que ser igual a 2π. Então a gente vai ter x sobre 2. Aí, x sobre 2 igual a 2 vezes π. Então, igual a 2π. E aí, vamos isolar esse x do lado esquerdo. Então, ele vai ficar sozinho aqui. E a gente vai pegar o que a gente já tinha do lado direito, que era 2π, e vai multiplicar por 2, tá? 2π vezes 2 resulta em 4 vezes π, ou 4π. Porque a gente multiplica os números e repete o π. Tá? Então, 4 vezes π. Então, aqui a gente fica com 4π ou 4 vezes π. Beleza? Só para a gente não esquecer, porque a gente vai precisar disso, era já para eu ter feito, mas eu esqueci, não tem problema. A gente faz agora, né? A gente precisa dos valores do seno, dessa galera que vai aparecer bem aqui, tá? É bom que a gente repita para a gente poder decorar. Quando você já tiver decorado, ótimo, você já escreve direto. Mas olha só, seno de 0 vale 0. Seno de π sobre 2 vale 1. O seno de π vale 0 de novo. Seno de 3π sobre 2 vale menos 1. Seno de 2π vale 0 também. Então, a gente tem 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Menos 1, perdão, 1 aqui. E menos 1 aqui. Tá? É 0, 1, 0, 1, 0. Só que esse último 1 tem um 0, tem um menos aí do lado dele. Certo? Pronto. Por que eu estou falando isso? Porque esses valores vão ser importantes para a gente agora aqui. Porque de alguma maneira a gente vai precisar deles ali daquele outro lado. Tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai repetir, porque a gente sabe que a função seno, tá? O seno de qualquer coisa, seno de alguma coisa, está sempre entre 1 e menos 1. Tá? Ele vai ser maior do que menos 1, mas ele vai ser menor do que 1. Beleza. Então, a princípio, a gente copia esses valores ali, igual a gente fez no exemplo anterior. Então, a gente teria 0, vou fazer de azul, 0, 1. 0 aqui, menos 1 aqui, e no final, 1, 0. Só que essa função, ela trouxe pra gente uma amplitude. Tá? Ela trouxe pra gente esse cara 3 multiplicando o seno. Isso é o que a gente chamou de amplitude, a gente viu lá no primeiro passo. Tá? E ela influencia um pouquinho o gráfico da função, porque ela estica esse gráfico. Tá? E ela estica multiplicando cada um desses valores aqui por 3. Beleza? Então, a gente tem que ter um 3 vezes 0. Aqui tem que ter um 3 vezes 1. Um 3 vezes 0 de novo. 3 vezes menos 1. E aqui, um 3 vezes 0. Tá? 3 vezes 0, ou 0, né, vezes qualquer coisa, vai dar 0. Então, onde tem o 0, você já pode colocar um 0. Aqui e aqui também. 3 vezes 1. Qualquer número que você multiplica por 1 dá o próprio número. E 3 vezes menos 1, né, a gente vai ter mais com menos dá menos na multiplicação. E 3 vezes 1 dá 3. Tá? Esse 3 aqui, só lembrando, ele é positivo. Beleza? Então, são esses valores que a gente tem. Certo? A princípio, a gente copiou 0, 1, 0, menos 1 e 0.
mas a gente precisou multiplicar por 3, porque o 3 é a amplitude. A amplitude altera o gráfico da função na vertical, tá? Então, pronto. Aqui estão os valores que vão aparecer na horizontal, beleza? E aqui estão os valores que vão aparecer na vertical, no eixo Y, tá? Bora lá, então, para o terceiro e último passo. Então, terceiro passo, que é o próprio gráfico, ou o esboço do gráfico, né? A gente vai esboçar só um trecho do gráfico aí, só o que for necessário para o primeiro período dessa função, tá? Então, esboço do gráfico. Só lembrando, não sei se alguém percebeu, mas olha só. Olha esse cara aparecendo aqui, 4π, que saiu daqui, né, porque a gente fez a conta, mas a gente já conhecia um 4π daqui, né, do primeiro passo, como período, beleza? Isso não é por acaso, o período sempre aparece como o último valor aqui, beleza? É o último valor que vai aparecer lá no eixo X, tá? Então vamos lá, vamos desenhar aqui dois eixos, um eixo vertical, que é o eixo Y. Então vou desenhar ele mais ou menos até aqui assim. Tá? Então é um esboço, não precisa ficar perfeito. E um eixo X, mais ou menos, aqui assim. Beleza? Vamos ver logo, tá? Você já pode começar com isso. Qual que é aqui? Quais são os limites verticais? Limites verticais vão dar pra gente o que a gente chama de imagem da função. Tá? É o máximo valor e o mínimo valor que a função vai assumir aqui pra gente. Como que a gente descobre isso? Com a amplitude. Tá? A gente viu que a amplitude valia 3, por isso que a gente anotou aquele 3 lá no início. E a gente viu aqui também, olha, um 3 aparecendo aqui e um menos 3 aparecendo aqui. Tá? O menos 3 é o menor valor, o 3 positivo é o maior valor. Tá? Então, menor valor aqui, menos 3, maior valor, 3. A gente já pode fazer essas marcações, ó, porque elas vão delimitar aqui onde a função não ultrapassa, né? Limites aqui onde a função não passa, de onde a função não passa. Tá? Agora vamos marcar os valores que a gente tem aqui no eixo horizontal, que é essa galera todinha aqui, beleza? A gente tem o 0, o π, o 2π, então a gente tem um 0 aqui, vou fazer de azul, ó, 0. Aí tem o π, tem também um 2π, tem 3π e 4π, né? Tá certo esse negócio? Deixa eu ver aqui. Parece que tá, né? 3π e 4π, tô achando meio estranho esses valores, mas acho que é isso mesmo. 2π, 3π e 4π. Bora lá então. Vamos ver quem são os pares de quem. Olha, o 0, tá? Deixa eu tirar um pouco desses rabiscos aqui. O 0 tem como par o 0 também. Então, esse 0 aqui, ele é levado no outro 0 lá. Tá? Então, quando a gente tem 0, 0, a gente está aqui, ó, no cruzamento dos dois eixos. Vamos para o próximo. O próximo é o π. Ele tem como par o número 3. Então, o π está bem aqui e o par dele é o 3 positivo. Então, a gente sobe até alcançar o 3 e faz aqui uma marquinha aqui. Próximo. 2π tem como par também o 0. Tá? Sempre que a gente tiver 0 aí para cada um desses valores, a gente tem que marcar aqui um ponto sobre o eixo horizontal, sobre o eixo X. Então, tá aqui. Próximo é o 3π. 3π está aqui. O par dele, a gente viu que é o menos 3. Então, a gente chega aqui, ó. 3π está aqui, a gente tem que descer até ali onde está o menos 3. E a gente marca o ponto lá. E o último par, 4π, tá? Está associado ao 0. Como o 4π está associado ao 0, a gente tem que marcar sobre o eixo horizontal mesmo, beleza? Vamos ver mais ou menos qual que vai ser o formato dessa função, desse gráfico dessa função. Os formatos dos gráficos das funções trigonométricas são muito parecidos, tá? Então a gente faz o esboço de cada uma delas aqui. A única coisa que muda é o eixo, são esses eixos, né? Os valores que aparecem no eixo horizontal e no vertical. Mas o formato da função mesmo, olha só, é muito parecido com o que a gente já vem fazendo. Porque essas funções têm essa característica, elas são muito parecidas entre si, tá? Tanto seno quanto cosseno, elas não diferem tanto assim em termos de gráfico. Elas diferem em termos de amplitude e período, tá? Então, beleza, essa é a primeira metade, a segunda metade desce até aqui e aí chega lá no 4π, beleza? Então, esse seria o esboço da função f de x.
É o que a questão deu pra gente, né? 3 vezes seno de x sobre 2. Beleza? X sobre 2. O 3 influencia aqui, ó, a imagem da função, porque ela sai do menos 3 e vai até o 3. Então, a imagem dessa função, que a gente chama de imagem de f, seria menos 3, o menor valor que ela assume, e 3, o maior valor que ela assume, tá? E esse x sobre 2 aqui influenciou o período, né? A gente fez um cálculo para o período e ele foi influenciado por esse 1 sobre 2 que aparece lá dentro, na verdade, né? Tem um x sobre 2, mas que a gente sabe que tem um 1 sobre 2 multiplicando x, beleza? O período aqui, ó, que foi esse 4π, né? Tá? Então, o período aqui a gente calculou lá foi 4π no primeiro passo, e ele influencia essa parte horizontal da função, beleza? Então, o esboço do gráfico da função seria isso, né? O domínio dela continua sendo o conjunto de todos os números reais, tá? Então, o domínio de f é o conjunto de todos os números reais, porque a gente não tem nenhuma restrição aqui para o valor de x. O x pode ser qualquer número real. A gente está fazendo esse esboço só para esse primeiro período, mas a gente poderia ter a função aqui, ó, para a parte negativa, e a gente poderia continuar com ela aqui, ó, até o infinito, se a gente quisesse. Beleza?